Dieta low carb pode piorar a microbiota intestinal e a saúde? Rico em gorduras e pobre em fibras, esse tipo de alimentação pode afetar o frágil equilíbrio das bactérias do intestino e causar doenças como diabetes, obesidade e depressão. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Algumas semanas atrás, foi publicada uma peça de opinião assinada por um endocrinologista, num portal desses da Globo. Chama a atenção que, em menos de 10 parágrafos, o texto curto é uma coletânea de bobagens sem nenhum respaldo científico robusto. Mas no final tem links para as referências bibliográficas. Então significa que a gente deveria acreditar, né? Eu aposto que todos eles são estudos observacionais, com foco em mecanismos e desfechos substitutos. Acertei? Sim, e os que não são observacionais são estudos em roedores, alguns até em pessoas, mas os desfechos são substitutos. É sempre a mesma historinha, né? E aí, Sari, a gente tem que perguntar para o nosso ouvinte, microbiota intestinal é um desfecho concreto ou substituto? Olha, para quem nos acompanha aqui há bastante tempo, vai lembrar do episódio 5 em que a gente fala desse assunto de microbiota. Se você não ouviu, eu sugiro que você pause agora esse episódio aqui e volte lá, porque tá imperdível e a gente entra em detalhes nesse tema. Dito isso, não é um desfecho concreto, porque desfecho concreto é o que realmente importa para o paciente. Se você sente dor ou não, se você está com diabetes ou não, se você vai morrer ou não. E aí fica aquela pergunta, a proporção das bactérias dos diferentes filos bacterianos no meu intestino é algo que eu sinto, que me dói? Será que realmente é algo que está definindo se o meu diabetes vai piorar ou melhorar? Tá, mas nesse texto ele fala que uma dieta sem fibras causa diabetes. Então, assim, sei lá, não sei nem por onde começar. Talvez a gente pudesse começar dizendo que low carb não é, né, gente, uma dieta sem fibras, nem uma dieta com pouca fibra. Da onde sai isso? É porque, pessoal, veja, carne ou ovos não tem fibra, mas isso você come numa dieta low carb e numa dieta não low carb. Onde é que a gente tem mais fibra? Com certeza não é nos farináceos e nas coisas cheias de açúcar, que é o que a gente primariamente tira na low carb. Pensa um pouquinho. Compare um cereal matinal com alface, com couve, com espinafre, com brócolis, com berinjela, com vegetais de baixo amido que estão presentes na low carb. Portanto, essa afirmação ela já é uma afirmação errada. E a referência bibliográfica que mostra que você pode ter até mais fibra numa dieta low carb, junto com todas as demais referências bibliográficas, estará no e-mail para quem já se cadastrou em drsolto.com.br/podcast. Pois bem, mas o que aconteceria com diabéticos se eles recebessem uma dieta praticamente desprovida de fibra, já que esse texto que saiu nesse blog da Globo falava que uma dieta pobre em fibras irá prejudicar o seu microbioma e isso irá causar, a palavra usada foi causar diabetes. Bom, algo que causa diabetes certamente deve piorar muito o diabetes de alguém que já tem a doença, não é mesmo? Lembrando que em 2017 foi publicado um estudo de reversão do diabetes tipo 2 através de uma dieta líquida de 800 calorias. E será que nessa dieta líquida tinha uma quantidade importante de fibras? O que vocês acham? Então eu vou ler para vocês um trechinho do que saiu na BBC Brasil e que saiu em toda a imprensa. Foi uma coisa muito comemorada esse estudo.
A britânica Isobel foi uma das 298 pessoas que passaram pelo experimento. Os níveis de açúcar em seu sangue eram muito altos. Toda vez que ela ia ao médico, sua medicação era aumentada. Ela então adotou uma dieta líquida por 17 semanas, abrindo mão de cozinhar e fazer compras. Até comia separado do seu marido Jim. Isobel tinha 4 refeições por dia e eram nada parecidas com os pratos de programas como o MasterChef. Um sachê com um pó era misturado na água para fazer a sopa ou o shake. Cada um deles contém cerca de 200 calorias, mas também um balanço certo de nutrientes. Consumindo 4 sachês, a britânica tinha uma dieta de cerca de 800 calorias por dia. Uma pessoa adulta saudável precisa ingerir, em média, 2.000 calorias diárias. Então, eu me pergunto, se ao invés de ter medido a glicose no sangue, porque veja pessoal, quase a metade dos pacientes que entraram nesse estudo colocaram o diabetes em remissão, eles literalmente deixaram de ser diabéticos. E se eles tivessem medido a microbiota, que é um desfecho substituto, provavelmente eles teriam dito, nossa, essa dieta líquida é um desastre. E é mesmo, do ponto de vista da microbiota, mas microbiota é um desfecho substituto, entendam isso, pelo amor de Deus, essas pessoas que escrevem essas coisas, como esse sujeito escreveu. A gente não diz que algo causa diabetes porque piorou a microbiota. Um ensaio clínico randomizado como esse, que foi repercutido aí na BBC uns anos atrás, ele estava medindo um desfecho concreto, como ficou o diabetes da pessoa, que deixou de comer uma dieta rica em cereais, cheia de fibra, e passou a comer uma dieta líquida de 800 calorias por dia. O diabetes entrou em remissão. Diabetes entrar em remissão é um desfecho concreto. Microbiota, a engenharia reversa do seu cocô, não é o objetivo da vida da pessoa. A Isobel não sente dor porque ela está com a microbiota de um jeito ou do outro. Para a Isobel interessa se ela está diabética ou não. A mesma coisa acontece com os ensaios clínicos de low carb. Nós já falamos várias vezes aqui no podcast sobre os ensaios clínicos da Virta Health, que usa uma dieta de muito baixo carboidrato, alta gordura, uma dieta cetogênica e consegue reverter diabetes da mesma forma que essa dieta que a BBC falou. A diferença é que na dieta da BBC são esses shakes com muita fome, 800 calorias por dia, e numa low carb você pode comer um churrasquinho, como a gente já falou no episódio aqui chamado Shake ou Churras. Temos uma novidade. Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é a hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Tá, e ainda tem o negócio da inflamação, que é outra coisa que esse pessoal gosta muito de falar quando vai criticar low carb. Eu vou ler um parágrafo aqui para vocês verem o nível do texto. Afinal, a dieta low carb costuma ser pobre em fibras e rica em gordura. E as fibras são fundamentais para a saúde intestinal, pois são fermentadas pelas bactérias que vivem no intestino, resultando em ácidos graxos de cadeia curta, importante combustível energético das células intestinais. Além disso, sabe-se que uma dieta rica em gorduras pode alterar a qualidade dessa microbiota intestinal, promovendo uma inflamação silenciosa que desencadeia o desenvolvimento de distúrbios metabólicos, através de um mecanismo dependente das células do sistema imune. Isso ocorre porque a alimentação rica em gordura altera a microbiota intestinal de maneira complexa e diminui a quantidade de Bifidobacterium, entre parênteses, bactérias boas. Por onde começar? Escutem de novo o episódio número 5, onde a gente entra profundamente nesse assunto da microbiota, mas eu vou fazer só uma pergunta retórica, Sari. Bifidobacterium é desfecho concreto ou desfecho substituto? Substituto. Ninguém acorda de manhã dizendo, acho que estou com mais ou menos Bifidobacterium.
Pois bem, e será que não seria legal se já existisse um ensaio clínico randomizado feito em seres humanos, comparando uma dieta exatamente como ele falou, pobre em fibras e rica em gordura, com uma dieta cheia de fibras e pouca gordura para ver o efeito que tem na inflamação? Não seria legal se existisse um estudo assim? Pois é, pessoal, existe. E foi publicado em 2008, não é novidade. As referências bibliográficas vão para o e-mail de vocês e o estudo publicado em 2008 diz o seguinte, aspas, nesta dieta não houve restrições quanto à ingestão de gorduras de fontes saturadas e insaturadas ou à ingestão de colesterol. Exemplos de alimentos consumidos pelos voluntários incluía quantidades ilimitadas de carne bovina, aves, peixes, ovos, óleos e creme de leite, quantidades moderadas de queijos duros, vegetais com baixo teor de carboidrato e molhos para salada, e pequenas quantidades de nozes, manteiga de nozes e sementes. Os participantes restringiram frutas e sucos de frutas, laticínios com exceção de creme de leite e queijo. Restringiram também pães, grãos, inclusive os integrais, pessoal. Massas, cereais, restringiram vegetais ricos em carboidratos e sobremesas. E foram instruídos a evitar todos os pães com baixo teor de carboidrato e produtos de cereais, porque alguns pães de baixo teor de carboidrato na realidade não são low carb. Então, eles fizeram a dieta que, segundo o texto que nós estamos discutindo para vocês, deve ser abominável do ponto de vista de inflamação, porque ela é relativamente pobre em fibras, rica em gordura e não tem frutas e não tem cereais e não tem grãos integrais. Nossa, esse pessoal deve ter ficado tão inflamado que não podia nem encostar neles, né? Mas parece que não foi bem isso que aconteceu. Qual que foi o resultado nos marcadores de saúde dessas pessoas? Então, este ensaio clínico, ele mediu não apenas 1 ou 2 marcadores de inflamação, mas vários. Inflamação, pessoal, também é um desfecho substituto, porque realmente o que me interessa, por exemplo, lá no estudo DIRECT, aquele da BBC, não era se a pessoa estava com os marcadores de inflamação maiores ou menores. Queríamos saber se as pessoas emagreceram e se o diabetes foi resolvido. Mas aqui foi medida a inflamação, aquilo que o texto afirma que piora muito numa dieta low carb. Vou ler para vocês, aspas. Ambas as dietas levaram a uma redução significativa semelhante na proteína C reativa, menos 23%, e em VEGF, menos 21%, P-selectina, menos 11%, e uma tendência para EGF, menos 38%, e VCAM, 6%. Todas essas letrinhas são marcadores de inflamação, e as dietas aqui, lembrando, era uma dieta cetogênica de alta gordura e muito baixo carboidrato, com pouca fibra, e uma dieta de baixa gordura low fat com mais fibra. No entanto, houve um efeito anti-inflamatório global maior associado à dieta cetogênica de baixo carboidrato e alta gordura. Vou repetir. No entanto, houve um efeito anti-inflamatório global maior associado à dieta cetogênica de alta gordura, como evidenciado por diminuições significativamente maiores na citocina pró-inflamatória TNF-alfa, em interleucina 8, MCP1, as moléculas de adesão E-selectina e ICAM. Houve também uma tendência de maior redução de interleucina 6 em resposta à dieta very low carb. O inibidor 1 do ativador de plasminogênio, outro marcador inflamatório, tem funções antifibrinolíticas e também foi mais reduzido em indivíduos que consumiram a dieta low carb do que a low fat. Tá, mas peraí, isso tudo que você leu para mim e para quem não é da área da saúde pareceu mandarim. Como é que a gente traduz para a língua portuguesa? A tradução é o seguinte, o sujeito afirmou num blog da Globo que uma dieta low carb é perigosa e vai causar diabetes e depressão e sabe-se lá o que mais, porque altera a sua microbiota e vai aumentar a sua inflamação. Esse foi um ensaio clínico randomizado que mensurou a inflamação. E a inflamação melhorou, não apenas melhorou, ela melhorou mais na dieta que ele diz que seria pior e que faria você ficar doente. Ah, mas agora eu entendi onde é que ele queria chegar, porque no parágrafo final ele fala o seguinte: ressalto que essas alterações podem depender da individualidade do indivíduo.
sendo fundamental evitar as tais, entre aspas, dietas da moda, sem acompanhamento do nutricionista e do médico. Só faltou colocar ali no final: se você quiser fazer essa dieta, marque uma consulta aqui comigo, que eu posso até te ajudar, mas não faça sozinho, porque é muito perigoso você diminuir a quantidade de açúcar e farinha. Gente, fala sério, alguém cai nessa ainda? As pessoas caem porque falta muito para as pessoas, e esse é um dos grandes motivos da gente estar aqui toda semana falando com vocês. Falta essa noção do que é um desfecho concreto, do que é um desfecho substituto, do que é um estudo observacional, do que é um ensaio clínico randomizado. Mas falta isso para os profissionais de saúde, para os médicos. E esse médico aqui, gente, nada pessoal, tá? Podia ser qualquer médico aí representado por ele, é apenas mais um exemplo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é um cara com formação em instituições sérias e tá aí falando na Globo. Então acho que a principal mensagem para vocês é o seguinte: se um estudo fala o que acontece com camundongos ou ratos, se um estudo fala o que acontece com a rebimboca da parafuseta, ou seja, com as percentagens de determinadas bactérias, ou resultados de exames que a gente não entende, né? Esse estudo provavelmente não é muito relevante para você. Também, se aconteceu com ratos, presta atenção, porque rato tem um metabolismo muito diferente do humano. Então a gente não pode extrapolar e pensar que o que aconteceu com o rato vai acontecer com o ser humano. E, portanto, este tipo de estudo não deveria gerar manchetes. E quando gerar manchetes, a gente vem aqui para ajudar vocês. O estudo que interessa para nós, pessoal, é o ensaio clínico randomizado, feito em humanos e com desfecho concreto. O seu diabetes ficou melhor ou pior? A sua gordura no fígado ficou melhor ou pior? Você ficou mais magro ou engordou? Isso são desfechos concretos. E para estes, a dieta que ele alega que faz mal e é muito perigosa melhora todos os desfechos. E um último adendo para você que se inscreve lá e recebe toda semana as referências do episódio. A gente até ia mandar, como a gente já fez no passado, o link dessa publicação ridícula para quem quisesse lá conferir. Mas eu fiquei pensando melhor e quer saber? A gente não vai enviar porque a gente não quer, indiretamente, divulgar esse tipo de coisa. O que esse tipo de matéria busca é justamente aumentar o número de cliques para que eles possam melhorar os indicadores e vender mais anúncios. Então não, a gente não vai enviar esse link da Globo, pelo contrário, a gente vai enviar as referências desses estudos que a gente citou aqui que refutam essas bobagens que foram ditas. Porque ao contrário deles, a gente não sai falando aquilo que vem na cabeça, aquilo que é opinião ou aquilo que tem referências frágeis, como esses estudos ali citados. A gente sempre busca um embasamento científico com ensaios clínicos e desfechos concretos. E desde já a gente quer deixar claro que não significa que nós estamos duvidando das afirmações científicas que estão ali no texto, porque de fato as referências bibliográficas que ele cita embasam aquelas afirmações. O que nós estamos questionando é qual a importância para você de saber a proporção das bactérias no seu intestino. Será que isso é um motivo para seguir ou não seguir um estilo de vida alimentar? Ou o que importa são os estudos que medem desfechos concretos? Assim, lembre-se, estudos com desfechos substitutos e afirmações baseadas em mecanismos são as duas coisas que pavimentam o caminho para o inferno, e nós estaremos aqui para defender vocês de afirmações que desencorajam um estilo de vida saudável baseado nesse tipo de coisa. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.